Então vamos lá, vamos começar o capítulo 5 do livro Rumo a uma Vida Significativa, na página 71. Juventude. Ok? Então vamos lá. Os jovens envergonharão os mais velhos e os anciãos engrandecerão na presença dos jovens. Assim diz o Talmud, Tratado Sotá, no finalzinho, quando está falando sobre os sinais da vinda de Mashiach. Ok? Então diz que a rebelião da juventude deve direcionar-se contra o status quo e em favor do sublime. Quando diz aqui que envergonharão, eles vão se revoltar de Deus e de um significado mais elevado. Ou seja, na prática, eles vão procurar. Isso não é uma vergonha no sentido de faltar com respeito, senão existe uma vergonha melhor, entre aspas, onde vão envergonhar. Por quê? Porque vão ser melhores os filhos do que os pais. Aquilo que diz a profecia, que Ve'eshiv lev avot al banim, e voltará o coração dos pais pelos filhos, certo? Velevanim alavotam, e o coração dos filhos para os pais. Lifnei bo yom Hashem agadol ve'anurah, antes de chegar o grande dia. Ou seja, na prática, os filhos vão fazer os pais voltar. Então, isso daqui é um grande mérito. E agora, o que acontece? O pai vai se envergonhar, como dizendo, puxa, olha como eu sou, como meu filho é melhor do que eu, entre aspas. É uma vergonha dos seus próprios atos, mas não é que o filho vai faltar com respeito, o filho vai envergonhar o pai. Deu para entender? Sim, Marcos, pode falar. A minha pergunta é a seguinte: eu como pai, eu fico feliz que meu filho me superou. Certo? Mas na prática, você, entre aspas, tem um compromisso que você deveria dar um exemplo para teu filho. Não, mas se ele me superou é porque meu exemplo foi bom para ele e ele com isso conseguiu me superar. Não necessariamente. Também não do outro lado também. Eu acho que é um orgulho para o pai quando o filho se sai muito bem, sai melhor que o pai. Sim, mas o conceito que estou trazendo aqui, que quando diz os filhos envergonharão os pais, quando você vai ver que o pai, entre aspas, um exemplo, ok? É uma pessoa que não tem caráter, que tem atitudes erradas, etc. Vamos imaginar, ok? Então, uma pessoa que não tem, vamos dizer, personalidade nobre, um caráter nobre. O pai é ladrão, é trambiqueiro e sei lá o quê. Aí a chance de o filho ser igual é muito grande, né? Vai ser realmente e se o filho, é um milagre. Ok, e se o filho for melhor? Se o filho for honesto, é uma vergonha, entre aspas, para o pai. Ou seja, é uma vergonha para o pai ser como é. Ou seja, o filho vai envergonhar o pai vai dizer, puxa vida, estou envergonhando meu... Como vou te explicar? Eu estou procurando a forma de explicar. Mas esse cara já é uma vergonha perante a coletividade, perante todo mundo, essa é a minha opinião. Então, envergonhar ele é fácil. É só o filho fazer alguma coisa mais certa, vai envergonhar. Você está falando de um cara que não tem caráter, que é ladrão, que é... Tá bom. Um pai que é ladrão e o filho que é ladrão. O filho não envergonha o pai, entre aspas. Não sei se entendeu. Imagina você uma situação, o filho é um homem de bem, um homem letrado, um homem culto, certo? E o juiz, num tribunal. Então o filho tem que julgar e está-se para julgar o pai. Na hora que o pai vai estar lá sendo julgado e todo mundo vendo, é uma vergonha para o pai. Nesse caso, sim. Entendeu? Okay. Eu estou querendo mostrar que não necessariamente essa vergonha é o que nós interpretaríamos a simples, como chama, no olhar simples, muito superficial, que isso se refere a
eventualmente, que o filho vai envergonhar propositalmente, vai fazer algo para envergonhar o pai. Então, quando nos diz que os jovens envergonharão os mais velhos, ou seja, a atitude nobre dos jovens compromete o mais velho. Como você pode ser assim? Se corrige, melhore. Entendeu? Entendi. É um sentido, eu acho, muito mais nobre e mais profundo de explicar. Vamos lá. No anoitecer de Yom Kippur, o momento mais sagrado do ano judaico, é tradição os pais abençoarem os filhos, certo? Antes de ir para a sinagoga. Todos os anos, neste momento, o Rebbe abençoava os jovens da Escola Central Lubavitch, muitas vezes com tremor na voz e lágrimas nos olhos. Era um momento inacreditavelmente comovedor e influenciava os jovens para que voltassem a se dedicar aos estudos e a ajudar a construir um mundo inteiro, centros comunitários e de estudos. O Rebbe compreendia claramente que a juventude é o mecanismo que faz movimentar a máquina humana. Uma vez, um jornalista israelense visitou a sinagoga do Rebbe durante as grandes festas. Havia mais de 10.000 pessoas presentes. E o jornalista ficou estupefato ao ver que, ao contrário do que acontecia nas outras sinagogas, a maior parte era de adolescentes. 70%, 80% das pessoas naquele local eram jovens, escreveu mais tarde. Aquele homem de 80 anos ser capaz de dominar a atenção de tantos jovens vindos de diferentes meios e levá-los a tal auge de energia é sinal certo de que há futuro. Puxa, na verdade, essa passagem, vou te contar. Bom, me fez lembrar quando eu estava presente, quando o Rebbe abençoou a gente, quando nós éramos no ano que eu estive lá. 2 anos. Então conta aí, conta. Conta pra gente, Rabino. Bom, 2 anos tive a oportunidade de estar nessa sala, o Rebbe entrava e na primeira sala a gente estava, tinha 2 salas, os mais velhos na sala da frente, os mais jovens na sala de trás, e com uma grande parede, um buraco aberto na parede, como se fosse uma cozinha que se conecta com a sala para passar a comida. E por aquele lá era lotado, e o Rebbe entrava, coberto com talit, todo o rosto dele, e abençoava todos os rapazes como um pai abençoa seus filhos. Puxa, todo arrepiado. E o Rebbe abençoava como um pai abençoava seus filhos antes de Yom Kippur. E era muito forte, porque literalmente eu me senti um filho do Rebbe, literalmente, naquele momento. Foi uma experiência. Baruch Hashem, tive a oportunidade de estar 2 anos seguidos. Que idade você tinha? Eu tinha 23 e 24 anos. Foi no ano 5.747 e 5.748. Nos 2 anos, na véspera de Yom Kippur. Se o jejum, por exemplo, começava, um exemplo, 6 da tarde, a gente começava o jejum às 5, para poder estar 1 hora antes, para poder ocupar um bom lugar, para poder estar perto. Porque a gente comia, depois de comer ia na mikve, e da mikve ia direto para tomar posição lá na sinagoga. Então, no segundo ano, 5.748, eu cheguei bem mais cedo, porque já estava noivo e sabia que ia casar, então era o último ano, porque só entram solteiros. Então era o último ano que me ficava, então queria uma boa posição e estava tão emocionado que, e pedindo e rezando, e enfim, que teve alguns momentos que me marcaram bastante, enfim, mas foi muito emocionante. Estou te falando 5.748, estamos em 81, então são 33 anos atrás. Muito emocionante, Chico. Muito maravilhoso. Deve ser maravilhoso.
era realmente muito forte. Vamos continuar um pouquinho. Correto. O que é exatamente este período intermediário chamado juventude? Lembre-se de quando pela primeira vez você compreendeu o poder total de fogo. Ele tanto o assombrou como o assustou. Quando está sob controle, o fogo melhora nossas vidas em incontáveis maneiras, muitas das quais passamos a considerar como corriqueiras. Por exemplo, cozinhar. Mas quando não o temos sob controle, um fogo enfurecido destrói tudo no seu caminho. Certo? Por isso que, inclusive, a Torá compara Deus com fogo. Tashem Elokecha tirá, etc. Deus teu Senhor temerás. E depois a Torá diz logo em seguida, Esh Ochlau. É um fogo que consome. Por isso que o grande mérito da sarça ardente, quando a gente se revela na sarça ardente, se revela numa sarça que é um arbusto que deveria queimar rápido, porque é espinhoso e tudo mais, e contudo, asne boer baesh veneno ukal, diz a Torá. A sarça estava ardendo no fogo e não se consumia. Porque esta era a grande lição. A grande lição, a grande mensagem é que é um fogo que pode arder, mas ele não te consome. O fogo da Torá é um fogo que não te consome, não tenha medo dele. O fogo, na verdade, a gente tem que ter, como meu pai sempre dizia, respeito por ele. Por quê? Para cozinhar, fazer um churrasco, fazer uma fogueira, um kumsitz, etc., como muitos de nós já fizemos na vida, em muitas oportunidades. Mas se você não tem controle, as consequências dele podem ser devastadoras. Então, justamente, isso que nos ensina aqui. Uma pessoa jovem é como a chama, com direcionamento e orientação. Ele ou ela pode mudar a própria face do mundo. Mas sem direcionamento, as chamas da juventude se perdem na melhor das hipóteses, enquanto na pior, elas podem se tornar uma força perigosa e destrutiva. Isso daqui, um parênteses, me dói a mim, muitas vezes, quando passo e vejo a energia dos jovens que entram na universidade, certo? Se desperdiçando o dia inteiro pedindo esmola para tomar cerveja. Quanta energia desperdiçada que se poderia fazer naquele, sabe, utilizar todos esses jovens como uma força para sair e fazer coletas e doar para favelas, para fazer trabalhos voluntários e trabalhos assistenciais. Quanta energia não poderia ser aproveitada que é desperdiçada dessa maneira. Deus nos livre da sociedade. Então, vemos aqui que realmente existe. E se você deixa solta, o que tem? O que fizeram? Comemoraram que entraram na faculdade para ser pessoas de bem, pessoas produtivas para a sociedade, pessoas que vão pensar, pessoas que vão ser capacitadas. Para quê? Para tomar cerveja. Todo o objetivo é tomar cerveja. Certo? E depois que tomou cerveja, o que acontece? Vamos parar por aqui. Porque não sei, nunca participei desses, nunca fui calouro assim. Então, Baruch Hashem, fico só na ideia da cerveja. Então, levar uma vida significativa significa domar as chamas da juventude. Para fazê-lo, devemos primeiro entender o objetivo da própria juventude. Quando vou entender o objetivo da juventude, vou saber como eventualmente domar essas chamas, como controlar esse fogo e eventualmente direcioná-lo para que seja positivo. Pegar todos esses calouros e pegar eles literalmente, certo? E não simplesmente cortar, rapar o cabelo e pintar-se a cara e demais, e rasgar roupas, e, enfim, aproveitar fazer algo produtivo com toda essa energia. Então vamos lá. O período da juventude é singular por natureza. Aninhado entre a infância e a idade adulta, um adolescente não se contenta mais em brincar como uma criança, mas ainda não possui o conhecimento e experiência para se ocupar inteiramente das atividades adultas. Os jovens começam a experimentar muitas das frustrações e desejos de um adulto.
mas podem não ter maturidade para lidar com eles. Os adolescentes têm tempo disponível em abundância e conteúdo e a sociedade, disponível em abundância e conteúdo, a sociedade contemporânea é bem melhor em proporcionar meios para desperdiçar esse tempo. Essa palavra conteúdo aqui não estou... Para desperdiçar esse tempo do que em proporcionar meios para aproveitá-lo produtivamente. A juventude é um dos períodos mais preciosos da vida de uma pessoa e, entretanto, um dos mais difíceis. Estas várias tensões no interior dos jovens criam uma energia única, indomada, a energia da própria vida. Os jovens não estão à procura de conforto, estão à procura de uma causa significativa. Eles extravasam numa mistura de adrenalina e confiança. Quero mudar a maneira com que o mundo se conduz, pensam com frequência os jovens. Eu posso mudar o mundo. Os adultos, sobrecarregados com as pressões da vida cotidiana, talvez se resignem com o fato de que o mundo é do jeito que é. Mas os jovens, não moderados pelas realidades da vida adulta, não toleram uma tal resignação. Frequentemente isto causa conflitos entre os dois grupos. Os jovens abominam o status quo, enquanto as vidas dos adultos giram em torno dele. Portanto, o que temos aqui, em termos bem gerais, ou é energia sem orientação suficiente, juventude, ou orientação sem energia suficiente, maturidade. O cara já adulto, já está cansado, já não tem força. Muitos adultos podem entregar os pontos e descrever sumariamente a juventude como uma fase rebelde que uma pessoa deve simplesmente superar. Entretanto, os jovens acham com frequência que os adultos esqueceram como apreciar o sentido e a emoção verdadeiros da vida. Os jovens são rebeldes e os adultos encaram a rebelião como uma aberração ou mesmo como algo a um passo do crime. Como algo a um... Perdão, mas a rebelião não é o crime. O crime acontece quando a rebelião não tem uma válvula de escape saudável. Quando toda essa energia não é canalizada, não é orientada, não é direcionada devidamente. Na verdade, a rebelião pode ser a coisa mais saudável para o ser humano. Uma energia não diluída que inspira uma pessoa a não desistir facilmente, a recusar-se a tolerar a injustiça, a não concordar com uma ideia apenas porque todo mundo tem a mesma opinião, ou porque pensamos que não dá para fazer nada. Privar um jovem de uma válvula de escape para liberar esta energia pode originar grande dor e ansiedade. Imagine o vapor acumulado numa turbina. Sem uma válvula de segurança, ela está destinada a explodir, cedo ou tarde. A pior coisa que podemos fazer com a energia espiritual ou psicológica de um jovem é refreá-la. De fato, devemos fazer tudo o que pudermos para extrair esta energia, concentrá-la e canalizá-la de forma apropriada. Um jovem muito inteligente, sem razão explicável, não tinha bom relacionamento na escola. Por fim, os pais levaram-no a visitar um rabino. Ouvi dizer que você é muito talentoso em ciências, disse o rabino. Diga-me, pois, qual é a diferença entre uma luz elétrica muito brilhante e um raio laser? É simples, respondeu o adolescente. O laser amplifica e concentra os raios de luz para tornar o feixe de raios mais intenso. A outra luz apenas dispersa os raios, cada um para um lado. Mas não é preciso mais energia para produzir um raio laser? Perguntou o rabino. Na verdade, não, respondeu o jovem, sorrindo ao perceber aonde o rabino estava conduzindo. É apenas a questão de concentração do foco. Ou seja, o laser é toda essa luz, mas concentrada num ponto, enquanto que o outro é disperso. Isso que acontece muitas vezes. Com os jovens, estão dispersos, não tem foco, não tem um ponto onde concentrar toda essa energia. O que realmente significa a rebelião da juventude. Portanto, o som da rebelião jovem
É o som de uma energia juvenil clamando, à procura de orientação. Para os adultos, o desafio é ajudar a converter. Este clamor é uma voz forte e segura. Sim, devemos dizer aos nossos jovens: aproveite esta energia e tente de verdade mudar o mundo para melhor. Não aceite o status quo. Não fique apenas observando e tolerando a injustiça. Os jovens estão à procura de um motivo que torne a vida significativa. Eles podem não expressar isto tão claramente, mas é por significado que suas almas clamam. Eles se desiludem seriamente com a vacuidade que vêem nos objetivos de seus pais e percebem que, sem um propósito mais elevado, a vida é apenas uma série de acontecimentos desconexos. Eles estão ocupados examinando a vida, na tentativa de descobrir onde se encaixam, o que se espera que realizem em suas próprias vidas. A resposta é clara. Cada um de nós foi posto no mundo para realizar a missão divina, através de uma vida espiritualmente significativa e produtiva. Esta é a mensagem que os adultos devem transmitir. Porque não se transmite esta mensagem hoje em dia, vemos um nível inédito de rebelião e desilusão em nossos jovens. Estão perdidos, a juventude está à deriva. Casais que se desmontam, profissões que não servem, pessoas que estão angustiadas, que não encontram um rumo, um objetivo. É verdade que, especialmente nos Estados Unidos, a rebelião da juventude conduziu a extremos que são nocivos em si mesmo. Mas, em primeiro lugar, por que a rebelião aconteceu? Por que os jovens disseram para seus pais: não, nós não estamos felizes com estes bens materiais que você está nos ligando? Porque os pais estão correndo atrás de bens materiais. Os pais estão correndo atrás de dar para os filhos material, mas não emocional, não significativo. Queremos alguma coisa mais profunda. Queremos um mundo com significado e com um sistema de valores. Queremos um Deus. O clamor da juventude origina-se de um lugar muito puro, o idealismo de um jovem. Não importa o quanto possa parecer ultrajante para a suscetibilidade dos adultos, deve ser valorizado. Assim como o sistema imunológico do ser humano rejeita uma substância alienígena, a alma do jovem rejeita o espírito oco da falsidade. Por isso que sempre os jovens são revoltados com a política e demais, porque tem esse espírito oco de falsidade. Os adultos precisam aprender a ouvir o clamor da juventude e dar a ele uma resposta autêntica e verdadeira. Reflita, quando foi a última vez que você teve uma conversa franca com um jovem sobre as verdadeiras questões da vida? Uma conversa sobre nosso lugar no mundo e sobre o que devemos fazer com nossas vidas. Uma conversa que abordasse honestamente a dor e o fracasso, a alegria e o sucesso. Precisamos todos nos sentar tranquilamente com nossas famílias, com nossos jovens e falar sobre nossas vidas e aspirações. Para que este intercâmbio de ideias seja bem sucedido, deve ser sincero e deve ser consistente. Não pode realizar-se apenas em épocas de crise. Em lugar de divertir-se ou de permanecer lânguido durante o fim de semana todo, separe 1 ou 2 horas para conversar ou para darem uma caminhada juntos. Fale sobre valores, sobre as difíceis decisões que qualquer jovem deve enfrentar. Fale sobre Deus, sobre moralidade, de como o puro intelecto é limitado, a não ser que se alimente de valores superiores. Fale sobre caridade, sobre altruísmo, sobre por que estamos aqui e para onde estamos nos conduzindo. O que você almeja na tua vida? Só trabalhar, só ganhar dinheiro? É muito vazio, muito oco. Não é suficiente. O jovem quer algo mais. Um sentido melhor e maior. O relacionamento entre um adulto e um jovem não precisa ser hostil. Na verdade, por natureza, deveria ser simbiótico. Dos jovens, um adulto aprende a despertar-se novamente para o poder cru da alma e para entrar em contato com o poder dentro de si mesmo. Do adulto,
do adulto, um jovem aprende que não existe um substituto para a experiência e para o discernimento que ela traz. Adolescentes deveriam ser especialmente ansiosos para partilhar sua energia com os mais velhos, que já viveram o tempo suficiente para não estarem mais em competição com os jovens. Como está escrito no Deuteronômio de Varim, pergunte a seu pai e ele lhe dirá, pergunte a seu avô e ele lhe informará. De qualquer forma, a sabedoria de um adulto e a paixão de um jovem são uma combinação invencível. Talvez por isso que sempre nos exércitos os soldados são jovens e os comandantes são mais idosos, porque eles têm a experiência para poder conduzir a força e energia dos jovens. Então imagina todo esse exército, esse poder. O meu sogro costumava falar uma frase em francês: se a velhice pudesse e a juventude soubesse. Isso eu não sei como se diz em francês, mas é muito profundo, muito interessante. Como a energia da juventude deve ser canalizada? Agora, então, que vimos que tem uma energia e deve ser conduzida e canalizada, como se consegue isto? Entender a combinação de paixão jovem e sabedoria adulta é um grande avanço em direção à superação do pretenso conflito de gerações. Por que existe um conflito de gerações? Não porque pais e filhos não se gostem, mas porque eles se encaram como pessoas distintas, divididas por fronteiras materialistas, com atitudes e interesses diferentes, grupos sociais diferentes, prioridades diferentes. Não há como contornar o fato de uma pessoa de 60 anos tem 60 anos. Ela, uma vez que tem 60 anos, talvez esteja à beira da aposentadoria. E que uma pessoa de 20 anos tem apenas 20 anos e está a um passo de iniciar a vida adulta. Realmente, eles parecem ter pouco em comum, se baseado no ponto de vista de atividades materialistas do dia a dia. No entanto, o que eles têm em comum de verdade é uma alma. E uma alma não se afeta com a idade. A chave para resolver o conflito de gerações é aprender a pôr em evidência uma missão que criará continuidade de geração para geração. Não se trata de achar uma base comum de conversa. A questão é de uma base comum sobre onde caminhar. Adultos e jovens estão exatamente na mesma situação. Nós todos precisamos moderar nossos objetivos e preocupações materialistas, de modo a buscarmos uma vida significativa. Puseram-nos aqui juntos, você como jovem e eu como uma pessoa mais velha, porque Deus quis que eu aprendesse com você e você aprendesse comigo. Ou seja, ambos podemos nos complementar. Nunca antes presenciamos uma tal inquietação em nossa juventude como atualmente. Nunca antes a energia da juventude, sem lugar algum onde descarregar-se, explodiu de forma tão abrupta e tão frequente. Nunca antes os jovens estiveram tão ávidos por um sentido no mundo de adultos. Muitos dos adultos de hoje preservam esta fome de sua própria juventude. Para satisfazer este desejo, em primeiro lugar, precisamos reconhecer que ela é espiritual e não material. Por natureza, e só a espiritualidade pode alimentar a fome espiritual. Ou seja, nós todos temos uma fome espiritual e devemos satisfazê-la. Se desejamos de verdade uma mudança substancial em nossa juventude, primeiro precisamos executar uma mudança substancial em nossas atitudes adultas. Temos que encontrar uma nova forma de falar com nossos jovens, no relacionamento entre uma pessoa mais velha e uma pessoa mais jovem, seja entre pai e filho ou entre professor e aluno. A falha na comunicação é sempre um erro do que sabe mais e não do que sabe menos. Você não encontrou as palavras adequadas ou talvez não foi franco. Censurar um aluno por não conseguir aprender é como censurar um bebê por chorar. O bebê está chorando porque necessita alguma coisa. E só uma pessoa mais preparada e experiente pode satisfazer essa necessidade.
Ninguém questiona a intenção dos pais que têm problemas com os seus filhos. Os problemas estão nas armas com que municiamos nossos jovens. Para lutar numa guerra espiritual, eles precisam estar equipados com armas espirituais. Lembre-se que nenhuma pessoa jamais está perdida. Todo mundo pode ser recuperado. Não importa o quão rebelde e desiludida uma pessoa possa estar. Ela tem uma alma e ligada a essa alma individual, uma missão específica dada por Deus. Esta é a primeira lição que os jovens devem aprender, que suas vidas abrangem um propósito superior, que eles precisam utilizar sua energia jovem para objetivos virtuosos e dignos. Deve-se usar a chama da juventude, não apenas para construir carreiras, mas para construir lares e comunidades baseados no amor e na generosidade. Como falamos antes, uma sociedade onde eu tinha um papel produtivo. A esperança em uma verdadeira mudança neste país e em todo o mundo repousa em nossa juventude. E os líderes da atualidade devem reconhecer este fato. Mas temos também que reconhecer que um jovem é inquieto e inexperiente por natureza. Portanto, é uma responsabilidade e um privilégio para os adultos proporcionarem aos jovens um modelo, um guia espiritual para a vida, o qual consiste na sabedoria de Deus e suas instruções sobre como melhor levar uma vida significativa. O momento é apropriado para começarmos uma ofensiva total contra qualquer complacência ou diferença. Não é o suficiente esperarmos que os problemas surjam, porque, não importa o quão valentes o temos, estaremos apenas atacando o sintoma do problema e não a causa. Ou seja, isso muitas vezes se trata da medicina, na sociedade. Não tratamos o problema, tratamos o sintoma do problema. A chave está em tomarmos a ofensiva, gerarmos uma revolução espiritual contra a tendência a procurar objetivos materiais, a introduzir Deus em nossas vidas cotidianas. Esse é o segredo. A juventude atual deve ser encorajada a criar uma verdadeira revolução, a revolução da virtude e da integridade. Eles devem lutar não apenas por obrigação, mas com o zelo de alguém que está em busca de uma vida verdadeiramente significativa. No bom sentido, os jovens devem realmente envergonhar os mais velhos, tomando de assalto os salões da vaidade e do egoísmo, rebelando-se contra a injustiça e a hipocrisia, insistindo que cada um de nós pode e deve ser importante. Os jovens devem difundir essa mensagem por intermédio da publicação de jornais estudantis, criando grupos beneficentes, tirando proveito da moderna tecnologia para atingir o máximo de pessoas possível. Com sua combinação de sinceridade, convicção e energia, eles podem influenciar incontáveis corações e mentes com uma mensagem de esperança e verdade. Ou seja, nós vemos aqui que o jovem tem uma força, um caudal muito grande, muito forte de energias para poder transmitir todo esse espírito verdadeiro e positivo. Devemos extinguir a chama da juventude por causa de sua potência? Nunca. Devemos encorajar constantemente nossos jovens. Vocês são nossa esperança, nosso mais precioso recurso natural. Deus nos dá a todos uma segunda chance por intermédio de nossa descendência. Em algum lugar, ao longo do caminho, nossa sociedade convenceu-nos de que a prosperidade resolveria todos os problemas da vida. Mas nossos filhos rebeldes nos lembram bruscamente, olha como, nos lembram bruscamente que precisamos mais do espírito do que da matéria, que precisamos mais do sentido do que do dinheiro. Portanto, devemos dizer aos nossos jovens de ambos os sexos: vocês estão vivos como fogo. Se complementarem uma chama da juventude com uma consciência de discernimento, direcionamento e urgência, vocês terão o poder de mover mundos.
Ou seja, quando você canaliza toda essa energia e você avisa para eles que levando essa energia no sentido certo, eles podem mover mundos. Na década de 50, o Rebbe reconheceu que, entre os jovens em muitos lugares deste país, se refere aos Estados Unidos, a ignorância predominava sobre os valores espirituais superiores. Então, fundou a Lubavitch Youth Organization, Organização da Juventude de Lubavitch, com sedes pelo mundo inteiro, incentivando estudantes a repartir com a juventude de outras comunidades literatura espiritual e outros instrumentos de educação. Em 1961, o presidente John Fitzgerald Kennedy criou o Corpo da Paz, pedindo que americanos e americanas jovens colaborassem, ajudando a educar e desenvolver os países subdesenvolvidos. O presidente estava persuadido de que haveria centenas de voluntários. Houve, é claro, muito mais. A convocação do presidente repetia a do Rebbe. A juventude deveria reconhecer o poder que tinha e que se deveria encorajar a utilização de tal poder para o bem. Acho que está claro demais. Se alguém tiver algum comentário, alguma pergunta,